Em momentos de sofrimento ou desafios, a primeira reação do ser humano é sempre procurar uma explicação. Quando algo inesperado ou doloroso acontece, é natural que as perguntas surjam: por que isso está acontecendo comigo? E o que fiz para merecer isso? Essas dúvidas, embora legítimas, refletem a limitação de nossa compreensão sobre os planos divinos. O sofrimento, para nós, parece injusto ou desproporcional, e buscamos uma resposta clara e imediata. Mas a resposta de Deus para essa pergunta nem sempre é direta e palpável como esperamos. Ao contrário, Ele nos chama a confiar nele, mesmo sem compreender completamente os motivos. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:28, afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em outras palavras, Deus, em sua infinita sabedoria, tem um propósito até para o sofrimento. Mesmo que não vejamos esse propósito imediatamente, Ele não nos deixa sem direção, e a fé nos convida a confiar em sua soberania. No seu livro Confissões, Santo Agostinho relata como sua própria vida foi marcada por essas mesmas inquietações. Durante sua jornada de conversão, ele se perguntava por que Deus permitia tantos sofrimentos em sua vida e no mundo ao seu redor. Mas foi justamente nessa busca por respostas que ele encontrou a paz de compreender que a resposta não é uma explicação lógica, mas sim a aceitação da soberania de Deus e a confiança de que Ele nunca age sem um propósito. Agostinho revela, em suas palavras, que, ao invés de questionar por quê, devemos buscar a compreensão do para quê, ou seja, entender como nossa vida pode ser transformada através da dor e do sofrimento. Esse questionamento humano não é novidade para a história da fé. Todos nós, em algum momento, já nos vimos tentando entender o porquê de uma situação dolorosa. No entanto, em vez de buscar razões que a nossa mente finita possa compreender, a resposta divina muitas vezes nos chama a um lugar mais profundo de confiança, onde a razão cede lugar à fé. É comum que, diante das dificuldades, o ser humano se pergunte sobre o propósito de Deus nas adversidades. Por que Deus permite que passemos por momentos difíceis? A resposta bíblica nos revela que Deus, em sua sabedoria, usa o sofrimento como uma ferramenta para nosso crescimento e aperfeiçoamento. O sofrimento não é um castigo divino, mas sim um processo de refinamento, como o fogo que purifica o ouro. Essa perspectiva muda nossa maneira de enxergar as tribulações. Em sua obra A Cidade de Deus, Santo Agostinho reflete sobre a relação entre a dor humana e a providência divina. Ele destaca que, muitas vezes, o sofrimento é o meio pelo qual Deus nos ensina a depender totalmente dele. Agostinho fala da cidade terrena e da cidade celestial, enfatizando que enquanto estamos na terra, passamos por dificuldades e lutas, mas nossa visão deve estar voltada para o reino eterno. A dor, para Agostinho, é um lembrete de que nossa verdadeira morada não é aqui, mas com Deus, na eternidade. O cristão é chamado a entender que a dor tem um propósito maior do que o sofrimento em si. Em Romanos 5:3-5, Paulo nos ensina: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, o caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Ou seja, as dificuldades que enfrentamos servem como ferramentas para nos moldar, para fortalecer nossa fé e nos tornar mais semelhantes a Cristo. A dor, então, não é um obstáculo, mas uma oportunidade. O sofrimento é um terreno fértil onde a fé pode crescer, onde a confiança em Deus é refinada e onde aprendemos a depender de sua graça. Em sua sabedoria, Deus utiliza as tribulações para nos moldar e nos preparar para a obra maior que Ele tem para nós. Mesmo quando não entendemos o motivo da dor, podemos confiar que Ele está trabalhando em nossas vidas de maneiras que não conseguimos perceber imediatamente. Santo Agostinho, ao refletir sobre sua própria vida, compartilha sua experiência de buscar o sentido das provações. Ele, que antes se afastava de Deus, encontrou na dor e na angústia o caminho para o encontro com o Criador. Em A Cidade de Deus, Agostinho fala que, em meio ao caos e sofrimento, a cidade de Deus, o reino eterno, está sempre ao alcance daqueles que mantêm a fé e a esperança em Deus. Ele nos ensina que, mesmo na dor, somos chamados a olhar para o futuro com confiança, sabendo que a redenção está garantida. Deus nunca permite que soframos em vão. Ele utiliza cada circunstância para nos purificar, para nos aproximar mais dele. É essa confiança no propósito divino que nos permite enfrentar a dor com uma nova perspectiva.
Quando entendemos que a dor tem um propósito, podemos passar por ela com coragem e esperança, sabendo que, através dela, Deus nos está transformando para algo maior. Quando passamos por dificuldades, a tentação de nos rebelarmos contra Deus pode ser forte. A revolta surge naturalmente quando nos sentimos injustiçados ou impotentes diante da dor. Queremos entender as razões do sofrimento e, sem uma explicação imediata, começamos a questionar a bondade e a sabedoria de Deus. No entanto, a Bíblia nos alerta para o perigo dessa atitude. Em Provérbios 29, versículo 11, o tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a reprime e a acalma. Esse versículo nos ensina que, ao invés de deixar que a raiva nos controle, devemos buscar a sabedoria que vem de Deus, que nos ensina a lidar com a dor e a adversidade de maneira calma e equilibrada. A ira diante das dificuldades pode nos afastar de Deus, nos fazendo perder a perspectiva da sua soberania. A revolta contra Deus não só nos impede de crescer espiritualmente, mas também nos impede de ver a mão de Deus trabalhando em nossas vidas. Ao invés de buscar respostas que nossa mente finita não pode compreender, devemos escolher confiar. Quando confiamos, mesmo sem entender, abrimos espaço para a paz que só Deus pode nos dar. A confiança em Deus é, portanto, o caminho para a verdadeira paz. Em sua obra Sermões, Santo Agostinho relata como, em momentos de provação, ele próprio experimentou a tentação de se revoltar contra Deus. No entanto, ele também compartilha como, ao buscar entender a natureza de Deus, encontrou em sua vida uma verdadeira paz, mesmo no meio das dificuldades. Agostinho nos ensina que, ao invés de buscar um culpado para o nosso sofrimento, devemos buscar compreensão e humildade diante de Deus. A paz não vem da ausência de problemas, mas da confiança em que Deus está conosco em meio a eles. A confiança em Deus, ao invés da revolta, não significa uma aceitação passiva da dor, mas sim uma entrega ativa ao seu propósito. É a certeza de que, apesar das dificuldades, Deus está no controle e, no seu tempo, nos guiará por meio de tudo. Essa confiança nos permite experimentar a paz que excede todo o entendimento, aquela que só Deus pode oferecer. Encontrar respostas em meio à dor não é algo simples, nem imediato. Muitas vezes, a angústia e o sofrimento nos cegam, fazendo-nos sentir como se estivéssemos em um túnel escuro sem saída. A falta de respostas claras e imediatas pode nos levar ao desespero, mas a fé nos ensina que, mesmo quando não entendemos, há sempre uma razão divina por trás de cada experiência que vivemos. Em Tiago 1, versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Este versículo nos mostra que as dificuldades, longe de serem obstáculos, são oportunidades de crescimento. Quando passamos por provas, nossa fé é testada e, através dessa prova, nossa paciência e confiança em Deus são fortalecidas. A dor e o sofrimento não são apenas experiências negativas, são meios pelos quais Deus nos molda e nos prepara para algo maior. A Bíblia nos ensina que, em momentos de dificuldade, devemos buscar a Deus em oração, confiar em sua sabedoria e esperar pacientemente pela sua intervenção. A oração não é uma fórmula mágica para remover o sofrimento, mas uma maneira de nos alinharmos com o plano divino, de descansar na presença de Deus e entregar-lhe nossos medos e ansiedades. No livro Sobre a Trindade, Santo Agostinho fala sobre a importância da entrega a Deus em todos os aspectos de nossa vida. Agostinho nos ensina que, quando buscamos respostas de maneira arrogante ou ansiosa, nos afastamos da verdadeira paz. A verdadeira resposta para nossas angústias vem da confiança na sabedoria divina, e não de explicações que nossa mente finita possa compreender. Para Agostinho, a busca de respostas deveria ser acompanhada pela entrega ao mistério de Deus, um convite para confiar em Ele mesmo quando não compreendemos seu plano. Os personagens bíblicos que passaram por grandes sofrimentos também nos ensinam como lidar com as dificuldades. Jó, por exemplo, enfrentou a perda de sua família, riquezas e saúde, e ainda assim declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Jó não entendeu o porquê de seu sofrimento, mas confiou em Deus, e essa confiança lhe foi creditada como justiça. Da mesma forma, Jesus, em sua agonia no jardim do Getsêmani, orou ao Pai: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Mesmo em meio à dor, ele entregou sua vontade ao Pai, confiando em seu plano perfeito. A dor nos ensina a olhar para além de nós mesmos,
a confiar mais profundamente em Deus e a buscar sua vontade em todas as circunstâncias. A verdadeira resposta para nossa dor e sofrimento está em aceitá-los como parte do processo divino de santificação e transformação. Quando entregamos nossas lutas a Deus, encontramos força e serenidade, sabendo que Ele está conosco e que, no seu tempo, tudo será feito para o nosso bem. O sofrimento é algo inevitável na vida de todos nós, mas a maneira como lidamos com ele é o que define nosso crescimento espiritual. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, Deus nos convida a olhar para nossa dor com outros olhos, os olhos da fé. As dificuldades não são sinais de que Deus nos abandonou, mas uma oportunidade de nos aproximarmos mais dele, de aprender a confiar em sua soberania e em seu plano perfeito para nossas vidas. É difícil entender, muitas vezes, o propósito de nossas provações, mas a Bíblia nos ensina que, mesmo nas situações mais desafiadoras, Deus está trabalhando em nós, moldando-nos para sermos mais semelhantes a Cristo. A resposta para o sofrimento não está em uma explicação lógica ou clara, mas na confiança de que Deus é bom, e que Ele nunca permitirá que enfrentemos algo que não seja para o nosso bem e para a sua glória. Agora, a pergunta que fica é: como você reage diante das suas dificuldades? Você escolhe confiar em Deus, mesmo sem entender, ou se revolta contra as circunstâncias? Convido você a refletir sobre isso e tomar uma atitude. Se você sente no coração que quer, de agora em diante, escolher confiar em Deus em todas as situações, escreva nos comentários algo que conecte com sua decisão pessoal. Pode ser algo como "eu escolho confiar em Deus", ou qualquer outra palavra que mostre seu compromisso de seguir a vontade dele em sua vida. Que Deus abençoe sua vida. E até mais.